Lucas, Bom dia, professor. tudo bem? Cadê o pessoal? Dormiu? Vamos lá. Vamos. É o tempo de eu pegar aqui os slides, né, para a gente começar a nossa aula. Já fizemos a revisão, não é isso? De prova, não foi isso? Já passamos a. Tá tudo bem, né? Hein, Lucas? Lucas, falando com o senhor. Sim, o senhor fez na semana passada a revisão da prova, Ó, corrigiu a prova. excelente. É que foi uma correção, revisão, né, para a gente poder Sim, sedimentar sim. as últimas coisas, né? E já Professor, postei lá também. me tire Diga, dúvida? uma dúvida que tô tendo. Tipo, quando a pessoa faz um aeróbico, aí bebe água, sente dor de facão, isso é por causa de quê? Aquela dor local? Ah, Pensar que você tem atividade, né, física, né? Então, querendo ou não, você tem a contratilidade, tem ar, tem uma série de coisas que entram no meio da história, né? Ar no sistema, que eu falo, ou seja, a presença da própria respiração. Então, depois o corpo vai adaptando, você nota que vai passando. Vai, porque às vezes você faz uma atividade intensa, às vezes algo do gênero, aí isso tende a fazer com que haja essa dor local, mas é muito mais em função do equilíbrio, né? Ele buscando a homeostase em virtude disso aí, né? É por esse motivo. Só uma questão de equilíbrio. Mas daí depois volta tudo normal. Muito mais uhum. causado pelo ar mesmo, questão da respiração, a frequência, a forma que você respira também. É aquela coisa de você inspirar pelo nariz, soltar pela boca, que é o correto. Então, às vezes, você faz a respiração muito rápida, suco de boca, às vezes acontece isso. Pode acontecer esse tipo de coisa. É, Lucas, pelo jeito, então, aula particular para você. Vamos lá. Uhum. São exatamente 8 8 horas para. e 6 minutos, né, no meu relógio. Então, bom dia. Sou o professor Marcos Abraão, do, de professor de sistemas morfofuncionais, nervoso, cardio, respiratório. E aqui com o senhor Lucas, o resto da turma não sei onde está. Vamos lá. Mas tudo certo com o link, né? Você entrou bonitinho, tudo bacana, né? Não teve nenhum problema não, né? Eu entrei no mesmo link que eu entro toda semana. Então, ótimo, Lucas. Então significa, se você entrou, certamente seus colegas vão achar o link de toda semana no mesmo lugar. Graças a Deus. Então vamos lá, Lucas. A ideia hoje é a gente conversar exatamente sobre coração. Então, quando a gente fala em relação ao próprio coração, a estrutura cardíaca, você precisa sempre lembrar o seguinte, que esse coração ele vai ser... Opa, apareceu Mariana Bonfim. Olá, dona Mariana, bom dia para a senhora também. Senhorita, quer dizer. Bom dia, professor. Bom dia. Então, como eu estava falando, Mariana e Lucas, esse coração ele vai carregar-se de quê? Bombear a questão de um importante tecido conjuntivo chamado sangue, tá? Por todo o corpo. Então, uma das primeiras funções que eu diria em relação ao sangue, em função exatamente do tipo de célula que ele tem ali dentro, né, contida nele, é a questão do transporte de gases. Ou seja, o oxigênio ele vai ser importante exatamente poder circular por esse corpo e, consequentemente, o que? Oxigenar as células. E por que isso é tão importante? Porque você tem que lembrar que as células têm o quê? Uma questão dos próprios eventos celulares de respiração e que as mitocôndrias solicitam, precisam, obviamente, desse oxigênio para que haja a reação com o oxigênio. De quem? Da glicose, do açúcar, da primeira molécula orgânica que é queimada, que é exatamente que produtora de energia. Então, com isso, o açúcar, ao ser exatamente disponibilizado para a célula vai tratar de queimar, obviamente, isso aí. Ou seja, C6H12O6, a glicose, reagindo com o oxigênio, vai dar o quê? Vai dar ATP, CO2 e água, 38 moléculas de ATP. Então, nesse ciclo exatamente da respiração aeróbica, o coração vai precisar muito dessa energia. Porque você tem que pensar que é o quê? É um músculo que foi formado mais ou menos por volta
da segunda semana de gestação, tá? No período embrionário. E com isso, esse tecido ele vai entrar em atividade total assim que você começa a respirar, ou seja, após a saída da barriga da mãe. Porque, é claro, até ali na barriga dela, o que acontece? Você tem uma ligação com o cordão umbilical. Então, o cordão umbilical você utiliza tudo em relação à mãe, ou seja, você tem duas artérias e uma veia, na qual todo o sistema respiratório, sistema digestivo, tudo isso faz com que você tenha uma interação direta com a mãe. Mas depois que acaba esse período gestacional, você começa a respirar, após a saída, cortar, na hora que o bebê começa a chorar, só vai parar depois dali uma única questão, no dia que você morrer. Então, com isso, esse evento é constante, direto, não tem continuidade. Então, é importantíssimo para o corpo, em virtude disso aí. Então, com isso, você vai ter o quê? Um músculo que é conhecido como estriado. Eu não sei como estão vocês, quem fez ou vai fazer tegumentar. Obviamente, o professor falou que você tem o quê? A questão da musculatura esquelética, lisa, e o chamado estriado esquelético. E o que acontece? Esse músculo estriado, ele tem uma diferença muito grande em relação aos outros. Ele tem uma sobreposição. É como se ele pegasse algumas coisas de cada um dos músculos. Primeiro, o lado involuntário do liso, que o coração ele bate independente da sua vontade. Eu estou aqui falando com vocês, eu paro, vocês calados aí, não importa. O coração está sempre batendo. Sempre vai estar batendo. Você precisa bombear uma média mais ou menos de 20 litros de sangue pelo corpo, tá bom? Que isso vai depender, é claro, se for uma pessoa de 75 quilos em média, mas esse volume vai variar de sangue, a depender, é claro, da sua própria atividade física, da sua própria, obviamente, que volume celular, corporal, isso vai ter algumas pequenas variáveis, porém, o que acontece? Essa necessidade é que todas as células do teu corpo tenham o mesmo acesso a oxigênio e a moléculas orgânicas. Então, com isso, o que vai acontecer? Esse metabolismo vai ser o quê? Constante. Então, com isso, é necessário grandes volumes, certamente, de ar e certamente de matéria orgânica. Em especial para o coração, em função desse desempenho dele, constante, contínuo, 24 horas por dia, ele mais do que qualquer outra célula vai precisar disso também. Ah, mas então ele garante todo esse bombeamento? Não. Aí é que vem a parte interessante. Ao longo das aulas, eu vou mostrar para vocês o seguinte, que o coração é importantíssimo, tá? Ele está localizado no peito, no mediastino, uma região chamada mediastino, tá bom? Por trás do externo, que é o osso central aqui, e voltado levemente para a esquerda. Eu vou explicar daqui a pouco, quando eu estou chegando nessa parte, e que ele fisicamente, a posição dele é estratégica para esse bombeamento. Porém, não é o único evento que garante a distribuição desses nutrientes e do oxigênio para o quê? Mais de 2 bilhões de células. Então você tem milhares, milhões de células aí que vão ser igualmente oxigenadas e nutridas. Então, tanto vale falar do bulbo capilar, a ponta do dedão, a ponta da orelha, todas elas recebem a mesma quantidade de oxigênio, todas elas recebem a mesma quantidade de nutrientes. Ou seja, você tem isso totalmente disponibilizado para esse corpo. Então, até aí, tá tudo bem. Então, o que acontece? Oh, mil desculpas. Mil perdões. Deixa eu desligar aqui, perdão. Pronto, deixa eu até botar já um fonezinho aqui para não incomodar a gente. Perdão. Então, como eu estava falando para vocês, essa possibilidade, essa disponibilidade que você tem em relação ao próprio ar, ela é importantíssima. E é claro, a célula cardíaca, a atividade cardíaca, mais do que vai depender disso. E por quê? Porque ela trabalha constantemente. Então, o trabalho forte, contínuo, que você tem em relação ao quê? Ao músculo cardíaco, fará com que você tenha o quê? Uma atividade constante, direta, por parte desse coração. Então, ele não para, não pode parar. Porque o momento que você sofrer qualquer interrupção e você não tiver oxigênio ou simplesmente não tiver nutrientes, a célula vai morrer. Então, é claro, isso vai ser importante para que haja exatamente o quê? Essa interação do corpo, obviamente, com o quê? Com esse estado metabólico. Outra coisa que é importante é a forma que o coração tem. O que acontece? Em função de você ter essas miofibrilas que são típicas, tá? Miofibrilas, por quê? Porque a gente chama esse nome. Mio vem de músculo, fibrilas e fibras. Então, essas fibras musculares, tá? Miofibrilas, elas são exatamente chamadas de quê? Estrias transversas.
Eu vou mostrar já já como é que é esse tecido, mas ele é todo alongado e sobreposto um ao outro. Então dá a impressão, quando você olha de impacto para o quê? Uma figura, ou quando a gente olha nas nossas aulas práticas, de uma lâmina, tá? De tecido cardíaco, parece que é um tecido só, perdão, uma célula só plurinucleada. Dá essa impressão. Mas você tem dezenas delas todas próximas, entrelaçadas uma com a outra. Então essa proximidade tem um motivo que já já vou te explicar, que é importante também para a própria fisiologia do coração. Outra coisa que garante isso aí, esse entrelaçamento, é a questão de estruturas celulares. Essas estruturas, por exemplo, como os próprios chamados discos intercalares, garantem isso aí. Ou seja, é como se você tivesse ganchos um com o outro, garantindo essa proximidade. Então, com isso, esses ganchos, essas estruturas, vão garantir essa atividade em relação ao próprio coração, vão garantir que haja o que? Um metabolismo também dele, e, é claro, a questão da passagem de corrente elétrica. Uma das coisas mais importantes que eu vou falar e o tempo todo aqui é a chamada passagem de corrente elétrica. E por que isso é tão importante assim? Porque essa passagem de corrente elétrica vai garantir o quê? Completamente a atividade do coração constante, tá bom? Para que ele possa fazer os batimentos. Mas que batimentos são esses? É a famosa contração, que a gente chama de sístole, e o relaxamento, que eu chamo de diástole. Sístole, contração, diástole, relaxamento, vão ser movimentos contínuos, tá? E que sempre tem um ritmo para ser feito nesse coração, que também vou te mostrar como é essa cadência. Outra coisa que é interessante é que a questão celular dele garante que você tem o quê? Certos eventos que têm que ser mantidos. Um deles é a quantidade de cálcio, tá? O cálcio é importante exatamente na questão do metabolismo dessas células cardíacas. Como assim? O cálcio é um elemento que sempre está o quê? Em contato, está sempre em atividade, o quê? Em relação à contração muscular. Tanto vale eu falar em musculatura esquelética, tanto vale eu falar em musculatura lisa. Sempre você terá a questão dessa atividade correlacionada com o coração. E por que isso é tão importante assim? É porque o cálcio estabelece uma ligação reversível. Ou seja, o tempo todo ele liga e desliga da fibra, tá? Que eu vou explicar para vocês como é que é esse sistema. Então, esse ligar e desligar, como acontece na musculatura esquelética, através da fibra fina, a troponina, tá? Você vai ter uma situação similar em relação ao músculo cardíaco. Isso faz com que você tenha o quê? Um movimento constante por parte do quê? Do coração. Você tem exatamente o quê? Uma necessidade que o coração esteja o quê? Banhado em cálcio. Aí vem uma das particularidades que eu vou mostrar para vocês em desenho. É que o coração, ele tem uma membrana ao seu redor, tá? Que a gente vai ver já já aí, chamada pericárdio. Pericárdio garante exatamente o quê? A grande quantidade de cálcio que você vai ter. Além dessa estrutura que vocês estão lendo aí no meu slide, que são os túbulos T. E o que são os túbulos T? São túbulos de grosso calibre, tá bom? No caso do coração, muito grandes, que fazem com que partam exatamente que seja distribuído o cálcio ao longo de toda a fibra cardíaca. Então, com isso, o que você vai ter? Grande quantidade de cálcio circulando pelas fibras e garantindo certamente que a sua atividade metabólica. Eu tenho isso nas outras células musculares? Tem sim. Você tem isso muita quantidade também perdão, na musculatura esquelética e na musculatura lisa. Porém, o que vai acontecer, garotos? Você vai ter o quê? Uma quantidade muito maior no coração. A membrana, a ideia de você ter a membrana do coração com essa estrutura, deixa eu pegar uma coisa aqui e vou mostrar para vocês. É como se eu tivesse. Eu tô com um pote na minha mão aqui, na mão esquerda, tá? Vocês estão vendo direito. E esse pote esquerdo, e tô com deixa eu ver, pegar uma coisinha um pouco maior para vocês verem. Vamos dizer. Vou pegar a própria caneta mesmo. Pronto, fica mais fácil assim. Vamos dizer que essa caneta vermelha é o coração, tá? A estrutura dele aqui tá o coração. E eu vou mergulhar exatamente no potinho. Esse potinho plástico tá aqui. Tem um pote plástico aqui que eu tô batendo nele, ó. E o que acontece? A ideia é o seguinte, o coração está imerso dentro exatamente desse banho. Vamos pensar que esse pote que eu estou falando aqui, exatamente é o quê? É o tal do pericárdio.
É a membrana que envolve o coração. E se ele tivesse com água, tá? Aqui está em cima o pão do pote, eu teria mergulhando minha caneta, que seria o coração, dentro dele. É assim que o coração fica. Ele fica imerso dentro do quê? De grande quantidade de líquido extracelular. Aquele líquido extracelular típico de tecido conjuntivo, você tem ele bastante no coração. E mais interessante ainda, garotos, vocês ainda têm a possibilidade de que esse líquido tenha bastante cálcio. Então, o cálcio é essencial para que esteja presente dentro deste coração. Tá? Melhor, em contato com este coração. Tá? Então, ele vai estar transitando o tempo todo entre as fibras. Então, a quantidade disso é garantida também pelo trânsito através dos tais túbulos T. Só vocês lembrarem que túbulos T é o quê? São estruturas que fazem o quê? O trânsito, favorece o trânsito do cálcio ao longo de toda a fibra muscular. Isso vale para a musculatura esquelética, musculatura lisa, e certamente no coração, na musculatura cardíaca, isso vai estar mais do que garantido. Agora, um ponto interessante é o chamado retículo sarcoplasmático. Marcos, o que é o sarcoplasmático? Para quem esqueceu, ele é o mesmo que o retículo endoplasmático, tá? Da célula. E o que ele faz? Geralmente o retículo endoplasmático é uma estrutura de armazenamento celular. Então, no caso aí do coração, ele é um pouco menor quando comparado à musculatura esquelética. Você não falou que precisa de muito cálcio, Marcos? Então, por que a estrutura de reserva seria, então, menor? Você tem que lembrar o seguinte, né? O coração está banhado por cálcio, e também você tem os túbulos T um pouco maiores, favorecendo esse trânsito em relação ao cálcio ao longo de toda a fibra. Então, isso é muito importante em virtude disso aí. Tá bom? Bem, continuando. Com essa ideia, qualquer coisa vocês me param, tá? Não vou ficar perguntando toda hora. Entendeu? Entendeu? Então vocês vão e me param aí qualquer eventualidade. Se acelerar, se eu de repente estiver falando alguma coisa que você não entenda direito. As tais junções comunicantes, tá? Também é uma outra estrutura de grande importância. Repare nessa representação que você tem aqui no slide. Você tem exatamente parecendo duas folhas, uma voltada para a outra. O que são essas folhas? Elas representam exatamente a membrana celular. É o que você está vendo à tua direita. Estão vendo lá que você tem a típica formação das duas folhas como exatamente a camada, bicamada lipídica? Então, com isso, ela garante o quê? A questão da proximidade, tá? Comunicação das membranas. Uma grande característica do coração é essa que você está vendo aí. Você ter túbulos, que são as junções comunicantes, que vão favorecer exatamente o quê? Trocas. Trocas de quê? Aí vem a segunda parte importante dessa história. É a passagem de sódio e potássio. E se vocês lembrarem bem, sódio e potássio, o que o sódio e potássio representava para o sistema nervoso, hein, meninos? Enquanto eu bebo minha água aqui. Me conta aí. O que ele gerava para o sistema nervoso, nos neurônios? Não entendi, professor. Repita novamente aí, por favor. O sódio e potássio gerava uma condição importante para o sistema nervoso. Qual era? Marlon, Gabriele, Mariana, Lucas. O que o sódio e potássio gerava para o sistema nervoso? Vocês me pedem tanto aquelas aulas, videoaulas, e não olham. E uma pergunta simples dessa, vocês não me respondem logo de cara. Vou perguntar Corrente elétrica? Corrente elétrica. Pois é, é o básico do básico. É quase, depois do meu nome, Marcos Abraão, é a coisa mais importante que você faz no sistema nervoso. O sódio de potássio passa pela membrana, exatamente gerando o quê? Carga elétrica. Essa carga elétrica, obrigado, Marlon, exatamente gera o quê? Gera o impulso nervoso. É o chamado potencial de ação. Vai ser importante para o coração? Vai, demais. Se o coração não tiver exatamente essa carga elétrica, esse potencial de ação, ele não bate. Ele não consegue funcionar. Então você precisa que ele funcione exatamente com essa passagem de sódio e potássio. E por onde é que ele vai passar? Muito exatamente por essas o quê? Essas passagens que você está vendo aí. Exatamente a questão dos canais que você tem em função do coração, tá bom? A questão é exatamente o quê? Da membrana aí próxima. As chamadas junções comunicantes vão te auxiliar nesse processo. Então, com isso, vão transitar por essa membrana. Vão favorecer exatamente o quê? A questão da corrente elétrica. Lembre-se que sódio e potássio gera uma carga. E essa carga exatamente vai ser importante o quê? No caso do sistema nervoso, transmissão do impulso, informação. E no caso do coração, vai garantir o quê? O seu batimento.
Então, com isso, você vai ter o quê? Essa comunicação entre eles e vai permitir que haja o quê? Essas trocas. Por isso que eu disse que é uma questão essencial do coração, é o quê? As células estarem próximas umas às outras. Bem, com isso, com essa proximidade, vocês têm que lembrar o seguinte: ele tem um princípio muito parecido de contração em relação à musculatura esquelética. Por isso você tem estas fibras grossas e finas. As grossas são a miosina e a fina é o quê? A actina. Elas estão sobrepostas umas às outras. Então, se é um movimento parecido com musculatura esquelética, exatamente é um movimento o quê? Similar ao que você tem no sarcômero. Sarcômero é a unidade de contração da musculatura esquelética. E essa estrutura exatamente lembra esse movimento, que é o de deslizar. Por isso que está falando que é deslizante. É como se tivesse o quê? Tá meus braços aqui, um sobre o outro, e as fibras miosina e actina deslizando uma sobre a outra. Esse deslizar faz com que você tenha o quê? As contrações. Então, com isso, contrações e relaxamentos vão ser mantidos exatamente por causa de quê? Da sua estrutura. E mais importante ainda, você vai ter o quê? A questão de a forma que isso acontece. O coração é dividido em 4 compartimentos, garotos. Os 2 átrios com 2 ventrículos, tá? Átrios é a parte superior, ou aurículas, e ventrículos é a parte inferior. São 4 compartimentos. Esses 4 compartimentos vão fazer com que haja o quê? Eu tenho um desenho aqui que eu mostrei aqui numa aula, acho que vai favorecer vocês. Repara aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer vocês enxergarem. Pronto, acho que essa posição vai. Se vou... Aqui, peraí, deixa eu parar. Peraí, aqui, pronto. Átrios, parte superior, ventrículos, parte inferior. O coração tem essa cara aqui, 4 compartimentos. Esses compartimentos, eles funcionam o quê? Harmoniosamente. Átrios contraem juntos, ventrículos contraem juntos. Átrios relaxam, ventrículos relaxam. Nunca é um átrio com um ventrículo. De novo, quando você tem uma contração, são sempre o quê? Átrio com átrio. Quando há uma contração, ventrículo com ventrículo. Quando há um relaxamento, átrio com átrio. Quando há um relaxamento, ventrículo com ventrículo. Nunca é um átrio com ventrículo. Porque exatamente daqui a pouco eu vou te explicar por que isso acontece. Por causa exatamente do sangue. Para não haver exatamente o quê? Um descompasso do coração. Por isso que precisa que a parte superior contrair junta e relaxar junta, e a parte inferior contrair junta e relaxar junta. Então, essa possibilidade, essa perspectiva do coração faz com que você tenha o quê? Exatamente o tal do movimento. E isso é garantido também, como eu disse para vocês, pela própria disposição das células. As células vão ser exatamente o quê? Tem uma característica muito comum delas, que você vai ver apenas na placenta. É o único lugar do corpo que você vai ver isso que eu vou falar agora, que é o chamado sincício. Lembra que as células eu falei que estavam próximas, juntas, uma das outras, as fibras? Pois é, no caso do sincício, isso exatamente é isso que eu estou querendo dizer. O sincício é uma característica biológica na qual as células dividem sua proximidade tão grande das fibras, que parece que quando você olha o tecido parece uma única célula plurinucleada, mas não é. Tá? São várias células próximas, são várias células as quais exatamente fazem com que haja o quê? Essa proximidade e, por consequência, você tem o quê? Uma aproximação muito grande das membranas. Mas essas membranas são isoladas, tá? Por isso que você tem lá as questões do quê? Das estruturas comunicantes. E essas estruturas comunicantes garantem essas trocas dessas membranas. Então, com isso, o tal sincício exatamente mantém isso aí. Ou seja, você ter membranas próximas, você ter a questão das trocas e, por consequência, ter esses eventos celulares em virtude disso aí. E daí? Bem, lembre-se sempre que você vai ter o quê? Parte superior do coração é o átrio, tá bom? É o chamado de átrio, ou aurícula, e a parte inferior é o quê? O ventrículo. A gente vai falar muito ao longo dessas aulas. Até aí, querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Tá tudo certo? Tudo calmo? Ok. Então, com isso, olha o desenho que eu disse a vocês. Repara só nesse desenho, quando você olha ele rapidamente. Parece que é uma grande célula cheio de núcleos. Essas estruturas aí.
Marronzinhos são os núcleos. Mas se você olhando com mais carinho, você vê que tem o quê? Pequenas estruturas de divisão, que são exatamente as membranas. Fala, Lucas, quer falar algo? Meu Não? slide não tá aparecido, não. É o quê? O Não entendi. slide aqui não tá abrindo, não. Vai abrir. É igual a prova. Ele demora às vezes para carregar um pouquinho, mas vai abrir para você. Eu tô no Mas slide depois do 5. primeiro não abriu mais. Então, dá uma saída e volta que ele vai recarregar. Os outros estão vendo? Marlon, Gabriele, Mariana. Mariana, Gabriele, Marlon, tô falando com vocês. Está abrindo para vocês o Aqui slide? está abrindo. Ok. Então faz isso, Lucas. É o que eu te falei. É internet. Dá uma recarregada nele, tá? Se você quiser, você sai, entra e sai da sala, sai e entra da sala, que aí recarrega a internet mesmo. O meu também tá travando, de vez em quando a câmera dá uma sumida aqui. Ele tá dando uma travada. A internet que tá. Essa chuva toda aí para variar, dessa vez me atingiu também. Com isso, minha internet tá meio lenta. Pode ser isso, tá? Mas você vai vendo também na aula gravada. Isso aí, tá bom? Então, como eu estava dizendo a vocês, a apresentação da própria célula, do próprio tecido, tá? Quando você tem um corte histológico de um tecido cardíaco, o que vai acontecer lá? Você vê esses núcleos dispersos e as células, obviamente, vão estar o quê? Bem próximas. Por isso dá essa falsa impressão que você teria o quê? Um tecido plurinuclear, mas não é. Você tem as células individualizadas. Tanto que você vendo com um pouquinho mais de calma, você repara o quê? Que você tem sobreposições. E tem uma estrutura exatamente dos discos intercalares. Tem até a setinha mostrando para vocês. Repara lá. Esses discos intercalares garantem que haja o quê? Exatamente essa união, essa proximidade em relação a célula a célula. E estriado é porque exatamente são camadas que ficam entrelaçadas. E detalhe, você ainda tem o quê? Os capilares aí, que são os capilares sanguíneos, vasos sanguíneos, que garantem irrigação. Porque você tem, obviamente, os grandes vasos que saem do coração, mas você tem vasos que garantem o quê? A irrigação da própria musculatura, né? Porque a musculatura precisa também o quê? De uma irrigação própria. Até que você escuta falar, por exemplo, os vasos chamados de safenas, vasos exatamente que fazem a irrigação desse tecido. Ele também vai precisar de muita oxigenação e muita nutrição para esses eventos metabólicos que estou me referindo, que é exatamente o quê? Contração sístole, relaxamento diástole. Aí repara melhor aí no tecido. Você vai ver que o músculo cardíaco, tá? Quando a gente faz um corte histológico dele, o que acontece? Você tem lá a questão da sua o quê? Proximidade e parece exatamente o quê? Blocos. Repara que exatamente tem um corte histológico do coração e nesse coração você está exatamente como se tivesse um bloco. E esse bloco, você repara que tem o quê? 3 camadas. O epicárdio, que é o mais superficial, tá bom? Depois vem o quê? O mediano, que é o miocárdio. E depois vem o quê? O mais interno, que é o endocárdio. Essas 3 camadas, como são compactas, dá a impressão que é uma coisa só. Mas a gente tem exatamente o quê? Elas separadas, elas exatamente alternadas em virtude disso aí. Com isso, garotos, eu garanto exatamente essa integridade de batimento cardíaco. Com isso, eu garanto exatamente o quê? A questão da atividade por parte do próprio músculo. Aí está o pericárdio. O pericárdio está o quê? Envolvendo essa membrana, o coração, e garantindo que haja o quê? A questão daquele banho de cálcio. Lembra a história que eu falei para você que o coração está sempre imerso dentro de cálcio? Isso é uma das questões, tá? Exatamente quando ele está envolvido pelo coração, a membrana, que é o pericárdio, existe um espaço. Vamos pensar aqui nos meus 2 dedos, ó. Um aqui é o coração e o outro é o pericárdio. Entre um e outro eles estão separados, né? Então, com isso, esse espaço é que está cheio de líquido extracelular. É aqui que vai ter exatamente o cálcio. Então, com isso, esse banho, como você está vendo na membrana do coração, do pericárdio, é constante. Exatamente por esse motivo que ele está imerso dentro dessa estrutura. Então, isso garante que haja o quê? Exatamente essa atividade em função disso aí. Então, com isso, o que acontece? O coração garante esse suprimento de cálcio eterno. E, é claro, também são um dos eventos muito importantes para esse batimento cardíaco. Tanto que, por exemplo, quando você faz uma massagem cardíaca, você pode, por exemplo, ativar esse coração através de quê? Uma massagem cardíaca, que é um efeito mecânico. Eu posso dar o quê? Um choque, ou seja, a questão do famoso desfibrilador
um aparelho chamado desfibrilador, que manda cargas elétricas e consegue reativar o coração, ou eu posso dar uma injeção de cálcio nesse indivíduo, e o coração também volta à sua atividade. Então, esses eventos são de grande importância em virtude disso aí. E repare uma coisa, agora também com o desenho do miocárdio. Repare que vocês têm o quê? Agora acho que fica até melhor isso que eu estava falando para vocês das fibras. Repare que o coração está lá, os núcleos ali, aquela seta azul do lado esquerdo da primeira figura, você está vendo a seta azul, que é exatamente a junção comunicante. Repare que você olhando de primeiro impacto nesse quadro, parece uma célula só. Mas aí tem dezenas exatamente de fibras juntas. É por isso que eu te falei que o sincício é isso. É você olhar, de repente, uma estrutura e ver o quê? Vários núcleos juntos, tá bom? Então isso é muito importante que você está visualizando aí. E embaixo justifica o que eu falei. Grande rede de capilares, ou seja, vasos sanguíneos fazendo a devido que irrigação desse coração, ok? Isso é muito importante para isso. O coração está sendo bastante irrigado. Muitas mitocôndrias garantindo que a energia que você vai ter também para esse coração, consequentemente, isso vai fazer com que haja o quê? A atividade, obviamente, que é do coração, em virtude disso. Então, com isso, o coração, com o seu batimento e com essa estrutura, ela garante exatamente o quê? Seu movimento rítmico, que daqui a pouco nós vamos falar dele, de como os impulsos, como a atividade ocorre nesse coração. Você vai ver que ele é importante para que isso ocorra, para que haja exatamente essa movimentação e essa atividade cardíaca. O que você está vendo à tua direita, que é exatamente o que essa estrutura laranja aí, são exatamente o que? A questão dos túbulos T grandes, tá? Onde exatamente o cálcio vai estar circulando, passando exatamente pelas fibras, tá? Então, com isso, eu garanto aquele trânsito daquele cálcio todo. Então, toda a questão da histologia e da biologia celular dele garantem a sua atividade, para garantir exatamente uma coisa que vai ser muito importante, que é a fisiologia da condução elétrica. Um dos assuntos mais importantes, exatamente para o que quando você fala de coração. É assim que o coração funciona, é assim exatamente que ele trabalha. Só uma curiosidade de professor do Mariana sozinha, Mariana Bonfim, Gabriele, Marlon e Lucas, que foi lá e volta, porque ele está com dificuldade de ver o slide, e o N e o LE que não apareceram os nomes. Cadê o resto da turma? Passaram em fisiologia? Passaram em sistema nervoso? Eu não sabia. Tá tão boas notas assim? Lembre-se que vocês ainda têm uma segunda unidade comigo, e eu estou pensando algumas novidades em relação a elas. Uma delas vai ser exatamente atividades às quais eu não vou mais mandar, eu vou marcar no sistema, vai ser provavelmente via Google Forms ou Ava, uma coisa ou outra, e vai ter um calendário, eu vou botar um relógio, um cronômetro. Ela abre e fecha. Ou seja, se você não fizer a atividade, ela depois fechada, nem eu tenho mais acesso. E eu não vou fazer uma nova para quem perdeu. Então, tratem de aparecer por aqui. Não tem ninguém ainda passado, não tem nada resolvido. Ainda temos quatro, temos exatamente até terminarmos, garotos, que vocês são exatamente as disciplinas em que eu monto a prova. Então, hoje, temos mais 4 aulas aí. Em 4 aulas eu faço milagres, meninos. Por favor, peça para os coleguinhas de vocês que solicitam tantos slides para aparecerem por aqui, tá bom? Que as regras do jogo podem mudar de vez em quando. Opa, passou demais. Podem mudar de vez em quando e eles não vão estar a par do que está acontecendo. Peço essa gentileza a eles, tá? Porque eu estou de olho nas listas. E como eu disse, eu vou cobrar os acessos. Tudo isso eu posso cobrar. E eu estou de olho em vocês. Muito obrigado. Continuando. Como eu disse a vocês, e nem fale em questão de acesso. Ah, que eu não estou acessando. Eu pensar que 25 pessoas ao mesmo tempo não estão acessando, deve ser acesso à cama. Da cama para cá, da cá para a cama. Porque, sinceramente, tá difícil. Não aparecer aqui. Um ou dois até eu entendo. Ah, pessoal, que a internet caiu. Ah, que inundou aqui. Isso aí até eu entendo. Mas achar que 25 pessoas não apareceram aqui, porque eu dei exatamente umas 30 notas em média, só para essa turma. Então, tem mais gente aí. Então, converse com os coleguinhas para aparecer, que eu estou observando. Pode estar certo isso. Bastante atento, como sempre eu sou. Continuando.
fisiologia da condução elétrica. Essa fisiologia da condução elétrica depende exatamente de quê? Muito dessa estrutura toda que eu falei agora. Então, com isso, você vai ter mais algumas particularidades que vão estar ligadas ao músculo cardíaco. E vejam só, olha que interessante. Você tem lá nódulo sinatrial e nódulo atrioventricular. São exatamente duas estruturas novas que eu ainda não falei delas. Mas elas foram vistas de uma certa maneira, mas de outra forma. Sabe como? Na hora que eu falei para vocês dos chamados tratos. Tratos, garotos, era exatamente o quê? Junções de corpos celulares nos neurônios, do sistema nervoso central. E os chamados também o quê? Gânglios, quando eu falei de sistema nervoso autônomo. Então, sistema nervoso autônomo e sistema nervoso central, você tinha o quê? Os tratos no central e os gânglios, exatamente aonde? Na questão do autônomo. Nessas estruturas, você tinha o quê? Junções de corpos celulares, ok? Compondo isso aí. Você tem uma estrutura também no coração que nada mais é do que a junção desses corpos celulares. Apresenta a vocês os nodos. Os nodos ou nós, que é a mesma coisa, são esse sinatrial e atrioventricular, que eu vou te mostrar depois no outro slide como é que isso está posicionado. Ele é muito importante para o coração. Por quê? Eles são estruturas estimuladoras elétricas do coração. São elas que mandam exatamente o quê? A atividade elétrica em direção ao coração. Então, consequentemente, esse coração, ele é o quê? Devidamente estimulado. Então, o que acontece com ele? Esse estímulo que você tem por parte do coração vai ser importante porque, além do sistema nervoso central e autônomo, lembre-se que o autônomo está ligado exatamente às vísceras, e uma delas é o coração. Então, ela recebe um estímulo do cérebro. Porém, o coração é tão importante que ele apresenta o quê? Um sistema de inervação próprio. É tanto que você vê o que eu falei para vocês. Se, por exemplo, se eu faço uma operação cardíaca, retiro o coração do peito, ele vai bater na sua mão. E por que ele vai bater na sua mão? Ele vai receber estímulos elétricos. Então, consequentemente, esses estímulos elétricos garantirão que haja esse batimento. Então, consequentemente, você vai ter o quê? Uma estrutura pulsante o tempo todo. Não importa o que aconteça em relação ao quê? Essa própria emissão nervosa, tá? Ela vai ser garantida tanto pelo sistema nervoso autônomo, como também pelo próprio quê? Coração. Então, esse batimento, esse ritmo, vai ser garantido o quê? No caso do coração, o tal do nódulo assinoatrial e o átrio ventricular, que eu vou te mostrar, como eu te falei no desenho já na próxima, e que há esse posicionamento deles. Porém, o estímulo é originado ali. Mas o que acontece quando o estímulo é originado ali? Ele precisa dispersar pelo coração. Ele precisa exatamente passar para outros pontos. Aí você precisa das duas estruturas que estão embaixo. Que é exatamente o quê? O feixe atrioventricular e as chamadas fibras de Purkinje e um que não está escrito aí, que é o chamado feixe de His. Fibra de Purkinje, feixe de His, esse feixe atrioventricular distribui exatamente o quê? Esse impulso elétrico por todo o coração. Então, consequentemente, você vai ter o quê? A questão da atividade elétrica garantida, distribuída por todo o músculo cardíaco. Então, esse músculo cardíaco vai sofrer esse acesso da corrente elétrica para garantir o seu batimento. Que batimento? Que a gente falou ainda agora. Contrações, sístoles, relaxamentos, diástoles. Com isso, você tem exatamente os chamados cardiomiócitos modificados. Cardio porque é coração. Mio vem de musculatura e citos de célula. Então, são células cardíacas exatamente o quê? Modificadas. Esses eventos, alguma pergunta, alguma coisa, algo que vocês queiram saber? Nada? Então, vamos lá. Então, com isso, quando você olha o coração, deixa eu passar aqui. Opa, passamos demais. Até minha internet também não está boa. Olha o coração, a primeira foto dele aí. Você está vendo a parte superior dele, tá? Que exatamente é o quê? Os átrios. E a parte inferior, que é os ventrículos. São exatamente os tais compartimentos, tá? Que eu estava falando para vocês. E repara uma particularidade. Você está vendo lá que você tem um lado que está azul e um lado que está vermelho. Ah, é para ficar bonitinho? Não. É uma questão muito importante
física do Professor, coração. Opa, quem fala? Fala, Naira. Naira, para mim não apareceu aqui não, tá verde e azul. Oi? Perdão, não entendi. A tela aqui para mim tá verde e azul, não tô vendo nenhuma imagem não. Ah, ela vai carregar. Ela vai carregar. Por isso até que o Lucas deu uma saidinha. Ele vai e volta. Porque tá. É internet. Até a minha também não tá legal. Até a minha canta tá desaparecendo toda hora. Até por esse motivo. Porque ela tá. É a internet que tá lenta. É a chuva. Esses eventos todos aí. Tem um monte de gente acessando essas coisas. Mas daqui a pouco ela vai dar uma carregada, tá? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, o coração ele tem 4 compartimentos, tá? Então a gente falou o quê? Dos 2 átrios ou aurículos e 2 ventrículos, que é a parte inferior. Tem 2 pontos amarelos que vocês estão vendo ali do lado esquerdo. Lá em cima, você tem o chamado nó ou nódulo sinatrial. Ele é conhecido como marca-passo cardíaco. Deixa eu explicar o quê? Primeiro o nome dele. Sinus, tá? É pelo seguinte, o coração ele tem uma parte exatamente, o que que ele faz na parte de cima? Ele fecha, tá? Ele faz, parece uma concavidade. Aí você tem o lado esquerdo e você tem o lado direito do coração. Então, com isso, o que que acontece? Nesse lado, exatamente que é o que a gente chama de direito, sempre, ó, deixa eu explicar uma coisa. Direito e esquerdo no coração. É como se direito e esquerdo anatômico, é exatamente como vocês estão fazendo. Vocês estão me olhando de vocês para mim. Estão me vendo na cama. Meu lado direito é o lado direito anatômico. Meu lado esquerdo é o lado esquerdo anatômico. Sempre vai ser assim quando você tiver que falar direito e esquerdo do coração. E detalhe, nos desenhos dos livros, no meu slide, de o que é que seja, vocês verem esse vermelho e esse azul, ele representa o seguinte: é que o lado direito passa sangue venoso, tá? O que é o sangue venoso? É o sangue rico em CO2. E o lado esquerdo é o sangue rico em o quê? Em oxigênio. É o chamado sangue arterial. Cuidado para não esquecerem, cuidado para exatamente não pensarem aquela famosa história. Ah, o sangue venoso é o sangue que circula em veias e o sangue arterial que circula em artérias. Errado. Está errado. Tá? Então, cuidado com essas definições que você aprendeu na escola. Ou então ficou aí perdida. Isso aí está errado. Artérias sempre vão ser vasos, quando a gente estiver falando deles, que saem do coração. Eu vou provar para vocês que você tem artérias, as quais tem tanto sangue arterial como sangue venoso. Como também veias são vasos que o quê? Chegam ao coração. Então, com isso, o que eu vou te mostrar? Vasos, veias, onde vai existir sangue arterial e veias, onde vai existir sangue venoso. O que você tem que exatamente saber dessa definição de artérias e veias é que artérias são vasos que saem do coração. Veias são vasos que chegam ao coração. Isso vai ser importante na hora que eu falar de circulação sanguínea. Bom, então a gente vai esclarecer isso depois para vocês. Então, na diagramação, apareceu para você agora, Naira, o coração? Carregou? Aí, Sim, carregou. pronto, então vamos lá. Todo mundo está vendo o coração? Todos vocês? Tem alguém que não está vendo? Pronto. Então vamos lá. O coração está aqui. Então, como vocês estão vendo, parte superior são o quê? Átrios ou aurículas. Parte inferior, ventrículos. Esses pontos amarelos mais largos, falando de novo, são os nódulos ou nós, o quê? Lá em cima, o sino atrial, ou conhecido como marca-passo cardíaco, e o de baixo, chamado o quê? Átrio ventricular. Sino atrial por quê? Sinos sempre é o quê? Uma estrutura fechada, a parte que é uma concavidade de um órgão. Por isso que você está vendo chamando aquilo de sinos, tá? E é claro, atrial porque ele está localizado aonde? No átrio. Já o de baixo, no átrio ventricular, é porque ele está entre o átrio e o ventrículo. Então, com isso, ele está o quê? Posicionado estrategicamente. E repare que deles saem exatamente o quê? Ramificações. Essas ramificações, elas vão o quê? Envolver o coração, como se fossem raízes de uma planta, que saem lá do caule da planta, na base que está o quê? Colocada no solo, e ela vai o quê? Se ramificando. É a ideia exatamente do que? Dos outros nervos. Então, chamados feixes e ris. Ok. Coisa que vai vencer dia 20. Mas eu não vou ficar todo dia indo até. Que louco. Fazendo um serviço só. Em dia 20, se animou e recebe. Pronto, vamos desligar. Vai ser dia 20.
Fechamos o microfone. Pronto, resolvido. Melhorou. Diavintes à parte, vamos lá. Então, como temos aqui, nódulo sinatrial e átrio ventricular. É o ponto exatamente de onde o quê? Sai a questão do impulso nervoso. Ele exatamente vai favorecer o quê? Essa distribuição da energia elétrica por todo o coração. A questão da ramificação que você tem no coração, ou seja, as feixes de His e fibras de Purkinje, garantirão a distribuição nesse coração desse impulso elétrico. Então, com isso, você vai garantir o quê? Em todo o coração recebe energia elétrica. Então, com isso, as bombas de sódio e potássio, como o Marlon me ajudou aí, cadê ele? Tá por aí? Tá lá. Exatamente funcionando, fazendo com que funcione esse coração, vai fazer com que haja o quê? O batimento. Somente é isso aí que manda energia elétrica? Não. Você tem um sistema nervoso autônomo que também chega impulsos nervosos e garante, inclusive, o que é esse batimento. Tanto que, se vocês lembrarem, nas nossas aulas anteriores, você tem os receptores beta 2 que regulam esse coração. Lembre-se que eles são importantes exatamente para quê? Para que haja um controle exatamente cardíaco dessa estrutura. Então, com isso, o que vai acontecer? Vai haver o que ainda? Participação de neurotransmissores, de outros eventos, os quais, inclusive, comentamos no sistema nervoso. Então, esse conjunto de ações garante esse batimento, obviamente, que é da estrutura cardíaca. E daí? Vamos lá. De novo, tá lá está as junções comunicantes. As junções comunicantes são também conhecidas como o quê? Gap, esse GAP, junctions. O que são os gap junctions? São exatamente o quê? Canais, aqueles canais que eu expliquei lá anteriormente. Pontos de união entre membranas. Exatamente, canais por onde vão passar o quê? Exatamente a questão da sódio e potássio. Por isso que ele está falando a questão de passagem de corrente elétrica. Licença. Fazendo com que você possa o quê? Espalhar essa corrente ao longo o quê? De todo o coração, ao longo de toda a fibra muscular. Isso é importante para isso, tá? Para que haja exatamente essa distribuição homogênea. Outro ponto importante que ele fala embaixo, que a gente falou ainda agora, o tal do nó atrioventricular, que é o marca-passo. São células autorrítmicas, ou seja, são elas que garantem esse movimento, esse batimento do coração. Por isso que elas são autoexcitáveis. Por isso, exatamente, que elas vão produzir o quê? O tal do potencial de ação. O que é o potencial de ação, Marcos? É o mesmo impulso nervoso que a gente falou lá em relação aos neurônios. Então, com isso, as células musculares estão exatamente o quê? Estabelecidas para que recebam esse impulso. Então, com isso, vai haver o quê? Essa contratilidade dele em função disso. Esses itens garantem exatamente que o funcionamento elétrico do coração vai estar constante, tá? Então, isso se soma ao sistema nervoso autônomo e, consequentemente, você tem o quê? A possibilidade de que haja esse batimento cardíaco em função disso aí. Outra coisa, lembre-se que isso é quem vai dar a tal da frequência, a famosa frequência cardíaca, os batimentos, sístoles, contrações, diástoles de relaxamento. E sempre vai ser no mesmo ritmo. Sempre, como eu falei para vocês, átrios contraem juntos, ventrículos contraem juntos. Você vai ter relaxamento de átrios juntos, ventrículos relaxando juntos. Nunca é um átrio com um ventrículo. Isso não existe. O que existe somente é átrio com átrio, ventrículo com ventrículo. Isso vai dar ação de contrair. E isso é o que a gente chama de potencial de ação. Muito similar ao que a gente viu em neurônio. Isso vai depender também, esse potencial, essa estrutura, esse funcionamento, de uma curva que eu vou mostrar já já, aí depois desse enunciado. É um gráfico que mostra o seguinte: você tem o quê? Uma subida, despolarização da fibra muscular. Ela atinge um platô que ela fica estável, depois ela cai, ela recarrega, e depois ela fica baixa. Então, sempre ela fica subindo e descendo, subindo e descendo. Isso é que mostra o eletrocardiograma, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Isso tudo em função do quê? Das aberturas e fechamentos dos canais, tá bom? De sódio, onde passa sódio e potássio. E isso demora exatamente o quê? Por falta de uns 0,2, 0,3 segundos, ou seja, menos de um segundo para que isso ocorra. Você praticamente não nota a abertura e fechamento e o descansar das fibras. Mas é mais ou menos a ideia de, por exemplo, eu bater minha mão uma com a outra
e um espaço entre uma encostar na outra, esse é o espaço que a fibra descansa. Então ela é bem rápida. Então por isso que a gente nota aqui aquele batimento, aquele tum-tum que você tem do coração, é em função disso. O espaço entre um som e o outro exatamente é o espaço em que o coração vai descansar as fibras. Isso faz com que você tenha o quê? Os chamados influxos de cálcio. O cálcio que eu falei que entra e sai, transita o tempo todo, é garantido em virtude disso aí. Então esse tempo vai fazer com que haja o quê? Exatamente a questão da polarização do coração. E o coração exatamente será o quê? Polarizado, será exatamente envolvido nesse processo. Então, com isso, o coração deverá sofrer certamente o quê? Todo esse envolvimento por parte das cargas elétricas e, é claro, as passagens dos íons em direção quê? De um lado por outro dessas células. Isso é mostrado exatamente o quê? Nesse gráfico que mostra como é o ritmo do miócito, como é o ritmo exatamente o quê? Do músculo cardíaco. Repara que do lado esquerdo, que daqui a pouco vai carregar quem não está vendo, você tem o quê? O potencial da membrana em milivolts, tá bom? E você tem exatamente o gráfico aí, onde você tem a despolarização, ou seja, ele vai subindo essa carga até se tornar o quê? Positiva. Tanto que ele sai lá do negativo e vai ao positivo. Quando chega lá em cima, ele se mantém alguns segundos, tá? Alguns milésimos de segundos, num platô, ou seja, numa estabilidade, num patamar. Daqui a pouco ele repolariza, ou seja, ele cai de novo. Vup. Quando ele cair, ele vai ficar um pouco mais baixo. Então, entre uma curva e outra, nessa queda, você vai ter exatamente o que é um descanso da fibra. É os tais batimentos cardíacos. Esses batimentos cardíacos são exatamente representados por esse gráfico que está aí. Então, isso vai possibilitar exatamente que haja o quê? Essa estrutura e que ela possa exatamente fazer o quê? Esse ritmo, esse movimento em virtude disso. Com isso, vocês vão ter o quê? Um outro ponto importante para que esse coração funcione, que é exatamente a física dele. A física dele é exatamente em função do quê? Como ele se posiciona no corpo. É isso exatamente que você está vendo aí nesse desenho. À tua esquerda, você está vendo o coração da forma que ele fica no nosso peito. Ou seja, ele fica levemente o quê? Mais no meio do nosso peito, ou seja, no mediastino, que a gente chama, por trás do externo, que é o osso que você tem aqui, e voltado um pouco para a esquerda, tá bom? Esse voltar um pouco para a esquerda, que você está vendo ali no desenho, o que acontece? Simplesmente vai favorecer o quê? É para que ele está inclinado. Essa inclinação vai ser importante exatamente na hora que eu vou falar da questão da circulação. Tem um motivo dele estar inclinado. Você dá mais força física para a saída do sangue de dentro do coração. Tá? Então isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Deixa eu chegar exatamente na hora que eu falar do coração, falar do bombeamento, que você vai ver isso. Lá do lado direito, vocês estão vendo os desenhos, repara, ó, esse laranja alaranjado que está aí por onde o coração está por trás, esse é o externo. Tá? E as costelas estão envolvendo, ou seja, a caixa torácica. Essa caixa torácica, você tem lá o coração e por trás dele você tem o quê? Os pulmões. É o que você está vendo aqui embaixo. Repara só. Olha lá o coração ali com os vasos saindo dele e com isso você tem o quê? Os pulmões lateralmente. Que são exatamente... isso tudo forma exatamente o quê? A caixa torácica. Então essa caixa torácica abriga o quê? Tanto o coração como o quê? Os pulmões. Isso vai garantir que você tem exatamente o quê? A questão da passagem do coração. E nesse coração, você vai exatamente ter o quê? O mais importante que seria o quê? O fluxo sanguíneo. A questão exatamente da função que ele exerce. Qual é a grande questão para ele? É que ele gera exatamente um fluxo de sangue para o corpo. Ou seja, ele vai garantir que meu coração possa ser exatamente o quê? Bombear o tal do sangue. Pompear exatamente aquela quantidade de sangue que eu falei para vocês. Ou seja, garantindo que você tenha 20 litros de sangue em média, como eu falei para vocês. Isso falando de uma pessoa com 75 quilos, vamos dizer assim. Isso vai variar, obviamente, de corpo para corpo. Mas é claro, esse sangue vai circular por todo o corpo. Então, com isso, vai garantir exatamente que você tenha essa o quê? Atividade de deslocamento do sangue.
Isso vai ser muito importante, porque garantirá que haja o quê? Uma pressão sanguínea por parte do quê? Em todo o corpo. Então, com isso, essa saída e entrada do coração vai para onde? Para o corpo, para ver as trocas. Por isso que logo embaixo no desenho, tá? Você está vendo aí, vocês estão vindo a troca de slides? Estão no slide 17 agora? Todos vocês? Carregou para todo mundo? Sim, professor. Ótimo. Então, o que acontece? No coração, logo embaixo, você tem as células. Então, as células vão fazer o quê? Exatamente os eventos de troca. Essas células que eu estou mostrando aí é como se fossem as células do corpo inteiro, tá? Cabeça, braços, pernas, sistema digestivo, tudo isso aí está exatamente garantido em função disso, tá? Então, com isso, eu garanto o quê? Exatamente a questão desse deslocamento, essa atividade em relação ao corpo. Meninos, me dá 5. Não saiam daí, não. Vou só pegar um pouco de água aqui, que acabou minha água aí. Não consigo falar direito porque vou ficando sem ar aqui, tá bom? Só me dá um minutinho. Não saia da sala, não. Só vou ter tempo de pegar água e já volto. Fique aí na sala. Pronto, voltei. Desculpa. Como eu estava dizendo, o coração, então, ele garante exatamente esse bombeamento, tá? Do sangue. Ou seja, esse Professor, sangue vai... o, Opa, é quem me chama? Naíra. Fala, Naíra. O senhor falou que temos 20 litros de sangue ou eu entendi errado? Uma média. Uma pessoa de 75 quilos tem mais ou menos em torno de 20 litros de sangue. Mas isso é variado, tá? Isso eu estou considerando uma pessoa de 75 quilos, tá? Uma mediana em relação a isso. Mas é claro, isso varia de pessoa para pessoa. Ou para mais ou para menos. Vai depender de volume corporal, vai depender do metabolismo. Isso é uma média que você tem em relação, considerando uma população. Seria isso, Naíra? Varia de pessoa a pessoa, certamente. A depender exatamente do peso corpóreo, fisiologia, vários outros fatores. Mas uma média, vamos dizer assim, de uma população seria mais ou menos isso, em torno de 20 litros de sangue. Você pode estar, por exemplo, você pode estar num local um pouco mais elevado, digamos assim, uma montanha, 2.000 metros de altura, você vai ter uma produção maior de hemácias. Então esse volume vai variar. Então, como também você pode estar, que é diferente quem está ao nível do mar. Por exemplo, a pessoa que está aqui no Nordeste, vamos chamar assim. Então é diferente quem está lá nos Andes, lá no Peru, lá na Bolívia. Então é um local muito alto. Então você vai ter uma diferença na produção de hemácias, consequentemente, uma diferença no volume de sangue em virtude disso aí. Entendeu? Bem, Entendi, aí eu obrigada. coloquei. Nada, disponha. Então, com isso, com essa média, isso precisa ser tudo o quê? Bombeado para o corpo. Essa é a grande questão. Aí você pensa, poxa, Marcos, então como é que eu vou bombear isso? O coração garante isso? Até pelo próprio tamanho e até pelo que eu estou falando, nem dá, né? Estamos falando o quê? Simplesmente de mais alguns milhões de células pelo corpo inteiro, e você vai depender apenas o quê? De um único músculo.
fica difícil exatamente até de você acreditar nisso. Por isso que o coração, ele soma-se o quê? Diversos pontos. E um deles é o que você está vendo aí, nesse desenho. É um sistema fechado. Por ele ser um sistema fechado, ou seja, não ter aberturas, aberturas eu falo assim, nenhum corte, nenhuma exatamente o quê? Possibilidade desse sangue sair para fora para tecidos, o que vai acontecer? Ele mantém-se num fluxo constante. Tanto que você nota que isso é verdade, que, por exemplo, se você sofreu um corte muito profundo, você tem o que a gente chama de hemorragia. E a depender do vaso que você sofra essa lesão, o que vai acontecer? Você simplesmente vai ter a questão do quê? Da perda de sangue muito grande, né? Se for uma artéria que for cortada, alguma coisa desse gênero, a depender do local, você pode esvair em sangue, se não for controlado. Você pode, inclusive, morrer de hemorragia em virtude disso. Então é importante que o sistema de todo esteja fechado. É a ideia, por exemplo, lá da sua casa. Vamos dizer o seguinte: você mora numa casa e a casa tem 2 andares. E de repente, no segundo andar, você tem lá um banheiro. Se de repente eu cortar o cano que alimenta a casa, a água não vai chegar lá e você não tiver uma caixa d'água, e a água vai estar vindo da rua, você não vai ter como o quê? Mandar água para a segunda parte da casa, a parte mais elevada. É necessário que toda a tubulação esteja íntegra. É a ideia dos vasos sanguíneos. A tubulação toda estando íntegra, eu consigo acessar todos os locais. Uma das coisas que vai ajudar muito, certamente, é o coração. Mas não é a única. Vamos gravando isso aí, porque depois você vai entender o que eu estou querendo dizer. Tá bom? Então, com isso, vai gerar exatamente a segunda frase que tem ali no texto. A diferença de pressão que você tem em função do próprio quê? Músculo cardíaco. Ou seja, garantindo que você tem o quê? Diferentes pressões ao longo do corpo. É claro, alguns locais ficam mais fácil você fazer essa alimentação do sangue. Por quê? Estão muito próximos exatamente do coração. Mas tem outros que são mais distantes. Tipo o lóbulo da orelha, tipo a parte, digamos assim, superior da cabeça. Mas eu te garanto, o sangue que chega lá é igualzinho que chega no lóbulo da orelha como chega no dedão do pé. É a mesma quantidade de sangue, é a mesma quantidade de oxigênio, é o mesmo volume também de nutrientes. Essa configuração interna do coração é que é um dos pontos também muito importantes em função deles. Eu até já comecei a adiantar isso, né? Repare no slide que a gente tem aqui agora. Ele é um órgão, a gente chama de cavitário, porque ele tem cavidades, tá? 4 cavidades. Você tem os átrios e os ventrículos. 2 átrios e 2 ventrículos. Átrios e ventrículos, sempre você vai ter o lado o quê? Esquerdo e lado direito. Lembre-se que você o quê? É a questão da anatomia. É vocês daí, agora na webcam, e olhando aqui. Meu lado, exatamente esquerdo, é o lado esquerdo anatômico, correto? É assim que vocês ficam olhando o coração. E aqui é meu lado direito. Esse lado direito e esquerdo é importante ser definido, por quê? Lembra do desenho que eu falei para vocês ainda agora, que a gente estava conversando? Que eu disse que tinha lá vermelho e azul, configurando exatamente esse coração? Isso é importante, porque o vermelho caracteriza o que a gente chama de sangue arterial. E o azul caracteriza o quê? O que eu chamo sangue venoso. Isso é importante, esse vermelho e azul, porque ele vai caracterizar exatamente esses espaços, tá? Por onde esse tipo de sangue passa. Então, consequentemente, vocês vão ter o quê? A questão do sangue estando em ambos os lugares. Ou seja, na questão do lado esquerdo, sangue arterial, e lado direito, sangue venoso. Mas por que eu estou citando tanto isso? Porque tem um detalhe. Repare que em nenhum momento daquela coloração, lado esquerdo, vermelho, e lado direito, azul, mistura. E isso é uma característica exatamente do coração. Não há mistura de sangue arterial com sangue venoso. Isso é muito importante, meninos. Quando a gente mostra aquele desenho, e eu falei exatamente que é a circulação, tá? O que acontece? O sangue vai sair, daqui a pouco a gente vai falar da pequena e grande circulação. Ele sai do coração, faz um giro pelo corpo e depois volta para o coração por o outro lado. Então, nunca ele sai do lado esquerdo e volta para o lado esquerdo o mesmo sangue. Você sai do lado esquerdo e chega ao lado direito. Sempre vai ser assim. Ele faz um círculo pelo corpo, faz uma volta pelo corpo,
vai e volta. Mas nunca haverá mistura, olha o que eu estou falando, entre sangue arterial e sangue venoso. Sempre lembre disso aí. Lembre-se que isso exatamente tem o quê? Os compartimentos, tá bom? Por isso que você olha o desenho, repara, vocês estão vendo exatamente o direito e o esquerdo, e tem umas estruturazinhas no meio deles, que estão semi-abertas, que a gente já vai falar delas. São exatamente as válvulas. Aquelas válvulas ali, que a gente vai conversar sobre elas, a bicúspide e a tricúspide, tá? Então a gente vai conversar já já sobre elas garantem também que não haja retorno do sangue. O sangue sempre chega nos átrios, tá? Sempre é nas aurículas, onde chega, átrios ou aurículas, que é a mesma coisa, é sempre ali que chega o sangue. Primeiro, também outra coisa que você tem que lembrar. Átrios e aurículas é onde vai chegar esse sangue. E sempre ele vai partir para algum lugar dos ventrículos. Partir como? Lembre-se, sangue chega através de o quê? Vasos que saem do coração. São o quê? Artérias. Vasos que chegam ao coração são o quê? Veias. Vai chegar aonde? A veia vai chegar com sangue no átrio ou aurícula. E vai sair por onde? Pela artéria. Sempre lembra disso. Não me esquece. Você tem uma divisão, para separar os dois lados, que a gente chama de septos. Os septos garantem exatamente, repara, o que é septo? Essa parede que você tem entre o lado direito e o lado esquerdo. E repara que essa parede é o quê? Ela é única, tá? Não tem nenhuma cavidade para haver comunicação, para exatamente não haver mistura sanguínea. Ah, então nenhum ser vivo acontece isso? Acontece. Tem alguns animais na classe zoológica em que você tem pequenas misturas, como por exemplo os répteis, em especial chamados crocodilianos. Os crocodilos têm uma pequena mistura, uma leve mistura entre sangue arterial e venoso. Mas é a questão evolutiva deles. Mas o tempo, exatamente na escala evolutiva, está fazendo com que haja o quê? Um fechamento dessas paredes. Por isso que os mamíferos têm esse fechamento total aí, não havendo mistura entre os sangues. Tá entendido isso aí, meninos? Querem perguntar algo, alguma coisa? Tudo certo? Então tá bom. Olha as câmaras cardíacas que eu disse a vocês aí de novo. Lembre-se, órgão cavitário, ou seja, cavidade. Lado direito, lado esquerdo. Você tem lá a questão dos átrios e aurículas, direita e esquerda, ventrículos direito e esquerdo. Sempre garantindo o quê? As câmaras cardíacas. Esse coração sempre vai ter história dos quê? Olha que a gente já tem, inclusive já falou isso. E está agora escrito aqui. Artérias, vasos que vão sair do coração, e veias vão ser vasos que chegarão ao coração. E nós temos as famosas válvulas. As válvulas são exatamente o quê? As estruturas que não permitem que o sangue que está lá no lado direito retorne. Por exemplo, você tem o sangue chegando lá no seu átrio esquerdo, tá? Que é exatamente o sangue arterial. Ele chega no átrio e depois a válvula vai abrir, ou seja, a chamada bicúspide ou mitral. Por que mitral? Mitral é porque o chapéu do Papa é uma mitra, é chamado mitra. Então, com isso, ele lembra exatamente isso. Então, ele abre. Quando ele abre, o sangue passa do átrio esquerdo, caso arterial, do lado esquerdo, para o que? O átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo. Então, ele passando o átrio para o ventrículo, o que acontece? O ventrículo esquerdo pode voltar com esse sangue para o átrio esquerdo? Não. É por isso que eu estou falando que ele faz um giro pelo corpo. Na hora que o sangue chega, olha para o lado esquerdo do coração. Na hora que o sangue chega no átrio esquerdo, a válvula mitral ou bicúspide se abre e o sangue cai no ventrículo. Quando ele cai no ventrículo, o sangue até tenta voltar, por causa da pressão. Porque ele bate no fundo do coração e volta. Mas quando ele volta, o que acontece com a válvula mitral? Ela fecha. Então, ela é assim, ela faz isso, ó. Então, o sangue bate aqui dos lados, não está batendo meu dedão, tá? Então, com isso, ela vai e depois segue o circuito dela, que é exatamente sair por uma artéria, que daqui a pouco nós estamos chamando ela de artéria aorta. Então, o que acontece? Sempre que o sangue chega no átrio, ele vai para o ventrículo. E do ventrículo, ele sai do coração. Nunca, nunca, jamais, olha a minha ênfase, jamais retorna o sangue do ventrículo para o átrio. Isso não existe. O sangue sempre segue um circuito.
saiu do átrio, caiu no ventrículo, saiu o quê? Através da artéria, ele vai seguir um circuito pelo corpo, tanto para a grande como para a pequena circulação. No caso do quê? Do lado esquerdo, você tem a válvula bicúspide ou mitral. Ali tem o sangue arterial. No caso do lado direito, você tem sangue venoso, sangue rico em CO2, diferente do arterial, que é sangue rico em oxigênio. Esse sangue rico em CO2 simplesmente vai acontecer o quê? Você vai ter o quê? A chegada no átrio, aurícula direita, e com isso você vai ter o quê? A questão da sua entrada no ventrículo direito, no caso do sangue venoso. Pode retornar do ventrículo direito para o átrio direito? Não, não retorna. O sangue simplesmente segue em frente, através do quê? Da chamada artéria pulmonar, que daqui a pouco eu vou te explicar como é que é essa história aí. Até aí, querem falar algo, perguntar algo, senhores? Não? Então vamos nessa. Com isso, lembrem-se, de novo, agora está escrito, lado esquerdo do coração, sangue arterial, e lado direito do coração, sangue venoso. Não me esquece essa história, isso é importante exatamente para o próximo assunto que eu vou falar agora, que exatamente é grande e pequena circulação. Vamos lá. Então, como eu estava falando aí, essa questão exatamente da presença do sangue faz com que você tenha exatamente o quê? A questão da lado direito com sangue venoso e lado esquerdo com sangue arterial. Lembrando sempre que bicúspide ou mitral vai estar entre o quê? Aurícula esquerda e ventrículo esquerdo, e a tricúspide vai ser sempre aonde? Entre a aurícula direita e ventrículo direito. São as válvulas que o quê? Protege o coração. Tem só essas válvulas? Não. Você tem outras válvulas também, que daqui a pouco eu vou comentar sobre elas nos vasos. São as chamadas semilunares, tá? Elas ajudam exatamente o quê? Que também o sangue que foi para dentro do vaso não retorne para o coração mais. Como eu te disse, ele segue um circuito. E esse circuito ele não volta. Ele sempre vai em frente. Átrio sempre vai ser a câmara de admissão, ou seja, que recebe o sangue. E esse sangue sempre vem de onde? De veias, tá? Tanto vale para o sangue arterial, como vale para o sangue venoso. Também outra coisa, ventrículo sempre vai ser o quê? O ejetor. Ventrículo é a parte de baixo. Sempre vai ser de onde sai o sangue. Então, sempre você vai ter o quê? Saída de sangue para uma artéria. A artéria vai ser exatamente de onde você vai ter o quê? A saída do sangue do coração. Ela cai numa artéria e segue para outras regiões do corpo. Aí vai depender, na hora que eu estiver falando de grande circulação e pequena circulação. Aqui mais coisas nesse coração. Vamos aproveitar ele aí que tem mais coisas aí. Vamos começar a usar algumas coisas a mais. Lembre-se, essa caracterização que você tem aí, vermelha e azul. Vermelha representa sangue arterial e o azul representa o sangue venoso. Vamos botar mais nomes na história. Do lado exatamente do sangue arterial, vermelho. Toda vez o vaso que está saindo dali é uma artéria. Essa artéria tem um nome, se chama aorta. A artéria aorta é o vaso exatamente que sai o quê? Do lado esquerdo. Então, com isso, você vai ter o quê? O sangue caindo aonde? Na aurícula esquerda, abre a válvula mitral ou bicúspide e vai cair no ventrículo esquerdo. Repare que o ventrículo não se comunica o esquerdo com o direito. Não tem comunicação, tá? Ventrículo esquerdo vai ejetar esse sangue. Para onde? Exatamente para a artéria aorta. E repare que na entrada da artéria aorta, você tem uma válvula. A válvula aórtica. A válvula exatamente é para quê? A mesma ideia para não retornar entre compartimentos do coração. Na hora que esse sangue cai na hora que esse sangue cai... Opa, fala, Naira.
Teria como o senhor sinalizar com alguma setinha, alguma coisa que eu tô um pouco perdida? Você não está vendo o meu cursor, o problema é esse. Peraí, deixa eu ver se eu te ajudo. Você consegue. Veja só. Deixa eu explicar perguntar uma coisa a vocês. É porque aqui não tem. Eu tenho um modelo de coração que depois eu vou trazer para você. Ah, mas peraí. Acho que a gente tem como melhorar isso. Tem sim. Vamos lá. Meu desenho você está vendo? Na minha mão? Tô. Quadradinho? Pronto, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Você vai ver depois isso no vídeo, tá? Mas aí deixa eu mostrar aqui, porque aí fica mais fácil. Eu não sei se vai ser fácil você enxergar a artéria aorta, mas vou botar só a artéria. E vamos fazer assim. É porque se eu apontar no slide, você não enxerga. Eu apontando, não tem como. E se eu simbolizar com outra coisa, eu já tentei, o meu vídeo é pequeno, não é apenas um quadradinho eu falando? Vem, Naira. Naira. É, É um quadro pequeno. Pois é. Eu tenho um modelo do coração. Eu vou ver se eu consigo ele. Mas o que eu tenho aqui é pequeno. Eu vou arrumar um modelo maior. Vamos lá. Vamos fazer dessa maneira. Tá vendo a setinha agora? Uma seta que eu fiz aqui no ventrículo esquerdo. sim, Aqui, minha caneta tá apontando para ela. Tá vendo o desenho? Consegue ver? tô conseguindo. Pronto. Deixa eu pegar a caneta aqui, o Tem hora Lumicolo. Tem hora que fica transparente. É por causa da posição da câmera, é por isso. Por isso que fica Aí, transparente, por isso que eu tô parando. Pronto, aqui, ó. Tem que parar numa posição pra você poder ver o ângulo da isso, câmera. eu tô vendo. Pronto. Tá vendo minha caneta aqui, o Lumicolo amarelinho, verdinho? Sim. Verdinho, amarelo? Tô apontando, tô batendo nela, tá vendo a seta? Tanto vale falar pro ventrículo esquerdo como o ventrículo direito, um ou outro, você tem o quê? Artérias saindo dele, tá? Então, se você olhar lá no meu desenho, agora olha para o slide. No slide você tem o quê? A artéria aorta. Agora eu vou tirar o desenho. Olha lá na artéria aorta. Tá vendo a aorta escrito vermelho? Mudou o slide para você? Você tá vendo o slide 23? Tô vendo. Vai falando comigo. Vai me falando para me localizar. Pronto. Tá vendo que você tem lá o nome aorta? Sim. Beleza? Do Pronto. lado de. É porque, Isso, tipo lado assim. direito. Isso mesmo, lado direito. Como Tá correto. eu tô vendo no celular, inverte, né? No caso, no nosso. Em nós, ele fica do lado esquerdo, não é isso? Pensa o seguinte. Aí é que porque tá a aqui grande tá questão. Não, invertido. Pronto. Aí, E pronto, é isso. Chegamos a um ponto. Vamos começar por aí. O lado anatômico é como se você estivesse olhando seu celular. Isso é o certo. Não é você olhando para você, não. Tipo, eu tô abaixando a cabeça, você não tá me vendo minha imagem, então. É eu abaixando e olhando meu peito. Não. É você olhando o celular. Pronto. Vamos pensar que o coração tá na sua mão. Vamos pensar assim. O celular é o seu coração. Esse sim. coração é exatamente o quê? Tem um lado esquerdo e direito. O anatômico é exatamente o quê? É o esquerdo do seu celular. E o direito é exatamente, perdão, é o inverso. O anatômico exatamente é o quê? O lado direito vai ser do teu braço direito, vamos pensar assim. Teu braço direito é o lado direito do coração. E teu braço esquerdo é o lado esquerdo do coração. Essa é a ideia. É invertido no celular. Concordo com você. Olha agora o desenho do slide. Lá no slide, na parte de cima, tá vendo a aorta, escrita aorta? Consegue ver? Sim, tô vendo. Pronto. Então vamos começar por aí. Todo mundo. Artéria aorta é exatamente a artéria que sai do coração, do lado esquerdo. E por que eu estou falando isso? É ali que vai estar o sangue arterial. É por isso que eu vou juntar mais coisas agora. O sangue chegou na aurícula esquerda, sangue arterial. Daqui a pouco começar a falar de grande circulação pequena, eu vou usar isso. Então, a aurícula esquerda está chegando sangue arterial. Tá vendo que as setinhas estão mostrando que está chegando sangue ali, na aurícula esquerda. Pronto. A aurícula esquerda passa o sangue dessa aurícula para o ventrículo. O sangue, o ventrículo, vai encher de sangue. Ele vai tentar voltar para a aurícula, mas não consegue. Por quê? A válvula mitral vai fazer o quê? Vai fechar. Na hora que o sangue bater no fundo, ela vai tentar voltar para a aurícula. Ela não consegue, porque a válvula fecha. O que ela faz? Ela vai em direção à artéria aorta.
Por que ela vai em direção à artéria aorta? Pelo motivo que eu falei. Todo vaso que sai do coração se chama artéria. Mas só que eu estou botando um nome para ela. Esse nome exatamente da artéria que sai do lado esquerdo, que está com sangue arterial, sangue rico em oxigênio, se chama artéria aorta. Acompanhou, Naíra? Ou Sim. perdi no meio do caminho? Tudo certo? Pronto. Entendeu isso? Vamos agora para o lado direito, o lado que está azulado. O lado que está azul. Agora você está vendo o quê? Aurícula esquerda. Agora a gente está olhando para a aurícula esquerda. Está chegando sangue. Repara as setas azuis. Elas estão exatamente vindo o quê? Esse sangue através de veias. Por quê? Marcos falou que todo vaso que chega ao coração se chama veia. Essas vão ser as veias cavas. Que a gente vai conversar sobre elas. As tais veias cavas chegam ao coração transportando o quê? Sangue venoso. E o que é o sangue venoso? É o sangue rico em CO2. Então, sangue rico em CO2 é dito sangue venoso. Tá bom? Esse sangue vai entrar onde? Aurícula direita. Então, na aurícula direita, ela vai ser enchida. Com o quê? Com sangue venoso. Sangue rico em CO2. Esse sangue vai sair da aurícula direita e vai para o ventrículo direito. Com isso, vai abrir agora outra válvula com outro nome. Não é mais a bicúspide. Agora é o quê? A tricúspide. A tricúspide abre, deixa passar da aurícula direita para o ventrículo esquerdo, e na hora que ela bater no fundo do coração, ela tenta voltar para a aurícula. Não consegue, porque a tricúspide vai e fecha. E aí o que vai acontecer? Esse sangue batendo no ventrículo direito vai agora sair de novo. Qual é o vaso que sai mesmo do coração, garotos, que eu me esqueci agora? Me falem aí. Qual é o vaso que vai sair do coração? Nome? Artéria ou veia? Veia. Não, artéria. Essa artéria pulmonar. Artéria, de novo. Isso, não confunde. Por isso que eu tô falando isso desde cedo. Vamos de novo, Mariana. Todo vaso que sai do coração se chama artéria. Todo vaso que sai do entra no coração se chama veia. Repassando. A aurícula direita tem um vaso que chega. Esse vaso se chama veia. Estou falando do lado direito agora, o lado azulado. Essa veia tem um nome, se chama cava, que depois eu vou te dar detalhes dela. Veia cava é o lado que? Direito, porque está cheio de sangue venoso. Então sai o quê? Da aurícula direita, vai para o ventrículo direito. Agora o sangue que está no ventrículo direito, meu lado direito do coração, o que vai acontecer? Precisa sair. Ele vai sair por onde? Artéria. Sempre o vaso que sai do coração se chama artéria. Aí vem a que eu estava falando para vocês ainda agora. Parou. Jamais faça associação de artéria com sangue arterial, porque aqui você errar. Entendeu agora? Olha uma artéria transportando sangue venoso. Inclusive, essa artéria vai se chamar artéria pulmonar, que eu vou te explicar já já como é que ela funciona. Então, o vaso que sai do lado direito se chama artéria. Artéria por quê? Está indo em direção aos pulmões. Então, chama ela de artéria pulmonar. Se fosse do lado o quê? Esquerdo, você também teria uma artéria. Mas qual seria o nome? Artéria aorta. Tá? Então, vaso que sai, de novo, mais uma vez, vaso que sai do coração, não importa se é direito ou esquerdo, se chama artéria. Vaso que entra no coração, que chega ao coração, não importa se é direito ou esquerdo, se chama veia. Melhorou ou ainda está embaçada a história? Se não, repito de novo. Melhorou. Melhorou? Naíra, Mariana, melhorou? Garotos, Melhorou. Gabriele. Melhorou? Pronto. Eu vou bater. Isso eu vou falar de novo? Vou. Vou falar de novo e adivinha, depois novamente. Eu vou falar daqui a pouco de pequena e grande circulação. Então, vou bater isso direto, tá? Porque exatamente isso é básico da circulação. Eu ainda nem falei da grande e pequena circulação. E eu vou falar novamente isso. É por isso que esse conceito tem que estar bem sedimentado.
A única coisa que eu não quero que você esqueça, na hora que eu mudar esse slide, é isso. Vaso que chega ao coração se chama veia. Vaso que sai do coração se chama artéria. Lado esquerdo do coração apresenta sangue arterial. Lado direito do coração apresenta sangue venoso. Esse sangue mistura? Não, não mistura, tá? Então lembre sempre disso. Sangue que chega na aurícula vai para o ventrículo. Pode retornar? Não. Quando ele chegar na aurícula, tanto do lado direito como esquerdo, chegou na aurícula o sangue, caiu no ventrículo, ele somente pode sair por um lugar. Vão sair pelas artérias. Lado esquerdo, a questão da artéria aorta. Lado direito, a questão do quê? Da artéria pulmonar. Vamos voltar a falar isso? Já, já. Isso aí, porque exatamente isso é a base da pequena e grande circulação. Eu vou falar nisso e depois a gente vai se despedir. E semana que vem vamos começar de novo falando em cima de pequena e grande circulação. Tá? Vamos lá. Deixa eu avançar mais. Professor, Fala. o sangue que chega pelo lado direito, ele é rico em CO2, né? Correto? Venoso. Pronto. Isso, aí ele sai pelas artérias rico em O2. Não. Não? Ainda não falei de troca. Trocou. Exatamente. Ainda não falei. Trocou. Trocou porque não. É como Chega se em tivesse falando pra oxigênio mim. e sai CO2, né? E não, aí é que está. Não, chega em CO2 e sai como oxigênio? Não. É isso que eu Não? tô falando. A troca não é ainda. Ainda não falei nas trocas. Ainda vou falar delas. Você exatamente está me contando o que vai acontecer depois da artéria. Adivinha por que o nome é artéria pulmonar? Vamos pensar no que você está pensando aí. Vamos aproveitar. Foi Lucas, né, Lucas? Te perguntou? Quem perguntou? Eu. Eu quem? Marlon. Fala, nome. Marlon. Marlon, pensa o seguinte, Marlon. Você está falando. Lembra que eu falei que o quê? Lado direito. Vamos pegar a sua frase. Marcos, o sangue chega rico em CO2. Beleza, tá certinho. Aurícula direita. Ótimo. Vai para o ventrículo direito. Ótimo. Mas continua o mesmo sangue. Você não tem troca nenhuma entre aurícula e ventrículo. Tanto que não tem, que repara uma coisa nas cores. Todo lado direito está o quê? Azul. Azul representa o quê? Sangue rico em CO2. Cianótico, né? Cianótico vem de CO2. Ele sai dali como CO2, mas vai em direção exatamente ao quê? A uma artéria. E olha o nome que eu dei. Artéria pulmonar. Se é artéria pulmonar, para onde é que ele está indo, hein, meninos? Vocês me contam. Se chama artéria Pro pulmonar. fígado. Pro pulmão para fazer a troca gasosa. Eu não vou nem te responder essa parte. Você falar que sem comentários. Pulmão, professor. Fígado, fígado. Tá bom, certo. Vamos dizer que é uma piada, vamos lá. Então, pronto. Se é artéria pulmonar, meninas, exatamente vai para os pulmões. Aí sim, Marlon, é que vai sofrer a troca. Aí sofre as trocas. E essa troca, aproveitando que você tocou no assunto, se chama hematose. Hematose é o evento que ocorre nos pulmões. Então, na hora que ele sair, o quê? O sangue rico em CO2 do ventrículo direito for para o quê? A artéria pulmonar está indo exatamente para sofrer trocas gasosas. É a hora que você está inspirando oxigênio, soltando CO2. Nessa hora, você faz as trocas com as hemácias, que eu vou te mostrar já já como é. E esse processo exatamente se chama hematose. Nessa hora, sim, é que o sangue vai trocar. Ele vai mudar de CO2, de sangue venoso, para o quê? Sangue rico em oxigênio, sangue arterial. Mas eu vou chegar lá, calma. Estou chegando ainda. É que primeiro vocês têm que sedimentar. Se você sedimentar essa ideia da artéria e da veia, você vai ver que grande e pequena circulação fica mais fácil. Agora, se você não entender o que é isso, aí vai criar um nó, tá? Então, por isso que eu estou perguntando de novo. Artéria, vaso que sai do coração. Veia, vaso que chega ao coração. Lado direito, somente existe sangue rico em CO2. Lado esquerdo, sangue apenas o que rico em oxigênio. Não esquece isso, guarda isso aí na tua cabeça. Com isso, temos o ciclo cardíaco. Estamos quase lá.
Vou explicar já já, daqui a pouco, a ideia da questão de como isso vai ser trabalhado na pequena e na grande circulação. Não estou chegando, não. Você tem exatamente ele em 3 fases, tá? Ele vai relaxar, que a gente chama, ou seja, os batimentos cardíacos exatamente dão isso ao coração. Ou seja, a capacidade dele, porque bater, tá bom? E relaxar. Então, com isso você tem o quê? Sístoles e diástoles. Sístoles e diástoles são exatamente o quê? Pontos os quais vão garantir com que esse coração possa fazer o seu o quê? Contração e relaxamento. Então, para isso, eu vou ter o quê? O que a gente chama de relaxamento isovolumétrico. O que significa essa palavra? Iso é igual. Volume, exatamente o que em função disso? Átrios e ventrículos. Os ventrículos vão encher, tá? Depois o que? Você vai ter o quê? Sístole dos ventrículos. O que significa isso? Vamos enxergar de novo aquele coração anterior. Lembra que eu falei que o sangue chegou ao átrio e depois pulou para o ventrículo? Pois é, na hora que ele saiu do átrio, foi para o ventrículo, o que acontece? Ele encheu o ventrículo. Quando ele enche o ventrículo precisa o quê? Expulsar o coração para onde? Para um vaso. Por isso que é vaso que sai. Quem é o vaso? Artéria, tá? Independente se eu estou falando de sangue arterial ou venoso, tá bom? Então, com isso, ele vai aqui, direto para as artérias. E das artérias vai o quê? Para lugares específicos. Um deles até eu já te contei, que é o pulmão. Então, com isso, o que vai acontecer? Sempre vai ser isso. O átrio vai captar o sangue, por isso que é um órgão de chegada, uma estrutura de chegada, e depois o ventrículo que vai receber esse sangue e vai injetá-lo para frente. Então, com isso aí, com essa ideia, você vai ter simplesmente o quê? O que a gente estava falando agora, o movimento cardíaco. Sístoles, diástoles. Sístole, contração, diástole, relaxamento. Sempre vai o quê? Os átrios estarem juntos. Depois os ventrículos. Nunca é um átrio com um ventrículo. Não esquece isso. Sempre você vai ter o quê? Primeiro, uma contração. Primeiro o quê? Ter o enchimento para depois haver a contração. Expulsão do sangue. Isso aí. A sístole vai ser exatamente essa contração dos ventrículos. E por quê? Ela tem que expulsar o sangue, não é isso? Ou seja, se a gente estiver falando da artéria aorta, eu estou falando do quê? Do lado esquerdo do coração, do sangue arterial. Então, com isso, o que vai acontecer? Esse sangue arterial vai ter que ir o quê? Para o corpo inteiro. Então, vai ser necessário que haja o quê? Primeiro, uma contração para expulsar isso aí. E depois a diástole vai ser o quê? O relaxamento do ventrículo. Depois que ele o quê? Encheu, ele relaxa. Sempre vai ser isso. Sístole com diástole. Sístole com diástole. É aquele tum-tum, aquela batida do coração que a gente escuta. Isso vai fazer com que haja exatamente algumas particularidades, tá? Por exemplo, lembra que eu te falei que existe o quê? A questão da válvula bicúspide ou mitral do lado esquerdo e a chamada tricúspide do lado direito. Mas só que não são as únicas válvulas. E aí é que vem esse desenho que está aí na sua frente. O desenho mostra exatamente as chamadas semilunares. Quem são as válvulas semilunares? São elas que estão exatamente aonde? Na saída dos vasos. Meninos, todos vocês estão vendo agora o slide 28, agora? Da contração e relaxamento? Carregou para vocês? Eu tô. Tá. Sim, professor. Todo mundo? Beleza. Então, ótimo. Vamos lá. Deixa eu situar vocês agora. Vamos olhar agora o coração lá do lado direito, na parte de cima. Repare que você tem a artéria aorta. Até essa ideia fica melhor para você, Naira, que você não estava enxergando naquela hora. Repara que essa cavidade que você está vendo aí, essa concavidade, é um ventrículo. Ventrículo o quê? Esquerdo. Como é que você sabe, Marcos? Porque o vaso que está ali saindo é a artéria aorta. Porque é o vaso que sai. Então, com isso, o sangue chegou no átrio esquerdo, a bicúspide. Eu estou lá do direito do desenho em cima, tá? A válvula bicúspide ou mitral abriu, o sangue saiu do átrio, caiu no ventrículo, encheu esse ventrículo. Repara, e isso é interessante, até você reparar na anatomia dele. Repara que ele é mais musculoso. Tanto que a camada muscular dele é bem grossa. Exatamente fazer o quê? Essa força. Então ele vai empurrar o sangue para uma artéria. E por que você tem tanta certeza que é uma artéria? Porque é vaso que sai. Todo vaso que sai do coração se chama artéria. Como é o lado esquerdo, estou falando do quê? Da artéria aorta.
Então já sabe, bicúspide ou mitral, lado esquerdo, artéria aorta, lado esquerdo. Ótimo. Aí, quando você vai lá olhar, repara que exatamente você tem o quê? Uma tal de... Entre a aorta e o ventrículo, tem uma que está escrito lá, válvula ou válvula semilunar. Semilunar é um dos tipos de válvulas que tem exatamente o quê? Entre as artérias e os ventrículos. São válvulas as quais não evitam exatamente que haja o quê? Um retorno do sangue da artéria para o ventrículo novamente. Então, com isso, o que acontece? Você não vai ter nunca retorno para os compartimentos. Saiu do átrio, foi para o ventrículo. Do ventrículo foi para o quê? A artéria. Você nunca tem o contrário. Não esquece disso, não. Não existe retorno. Ele sempre vai seguir em frente. Por isso que a seta está te mostrando que ele vai em frente. Todavia, em frente. Mesma coisa acontece o quê? Em relação... Quando você repara, e olha aqui, até está mostrando melhor isso, na parte o quê? Do relaxamento. Repara que você tem o sangue chegando, a mitral abrindo e o sangue caindo. Na hora que ele cai, ele vai enchendo. Aí ele relaxa, porque ele está cheio de sangue. Daqui a pouco ele vai, ó, contrair. Quando ele contrair e fechar, empurra esse sangue lá para a artéria. E olha o que tem de interessante no desenho de baixo, do lado direito do desenho. Olha para a setinha que está lá na posição da artéria aorta. Tá vendo que a seta está dobrada? Exatamente mostrando que o sangue está tentando voltar da artéria aorta para o ventrículo. É só você olhar, lá está escrito seção frontal D, do lado direito, na parte de baixo, onde está escrito relaxamento ventricular. O sangue está tentando voltar para o ventrículo, mas não consegue. Então, como ele não consegue, ele bate ali e continua. E já vou te contar uma outra coisa, já para você também gravar. A artéria aorta é exatamente um dos únicos vasos que pulsam. Nenhum outro vaso vai pulsar. Veias, nada disso pulsa. A artéria aorta é que pulsa. Ela vai pulsar igual o coração. Por quê? Ela tem musculatura lisa. Se vocês lembrarem lá das aulas de vocês de tegumentar, em que vocês viram exatamente isso, repara, musculatura lisa, um dos exemplos, inclusive, é a artéria aorta. E por que ela vai pulsar? Por que ela vai contrair? Porque o sangue, na hora que ele encher a artéria aorta, o que acontece? A presença dele por bater nas paredes da artéria vai fazer com que ela contraia. Então você vai ter uma contração extra. Tanto que a artéria aorta, vou falar da diferença dos vasos daqui a pouco, ela tem uma diferença muito importante. Ela é muito calibrosa e musculosa. É musculatura lisa. Então vai fazer com que ela haja uma ejeção do sangue. E as semilunares vão exatamente fazer o quê? Que evitem que haja exatamente o quê? Um retorno do sangue para esses compartimentos. Então, você tem aquelas duas importantes em relação ao quê? A questão das válvulas, a chamada bicúspide do lado esquerdo e a tricúspide do lado direito, tá? Entre átrios e ventrículos. E os semilunares estão sempre o quê? Na chamada da saída entre a artéria e ventrículo. Essas válvulas todas evitam o quê? Que haja retorno sanguíneo. É por isso que não existe retorno. Sempre o sangue segue o quê? Num circuito. Isso que eu estou falando, está claro para vocês? Ou tem alguma coisa que não está clara? É muita informação mesmo, normal. E tem que ler e tem que acessar o slide. Se não acessar, não entende. Bom, tudo certo? Posso avançar? Fala, Naira. Quer perguntar alguma coisa? Não. Tudo calmo? Então vamos nessa. Continuando. Aí tem as famosas bulhas cardíacas. O que são as bulhas cardíacas, meninas? Bulhas cardíacas são exatamente aquele som que eu estava falando para vocês, o tal do tum-tum, tatá, como você quiser. Exatamente o batimento, esse batimento das minhas mãos é o que faz o coração. Então, o tempo todo, você vai ter o quê? A questão de abertura e fechamento das válvulas e também da questão dos vasos. O tempo todo isso está acontecendo sincronizadamente, para que haja exatamente o ritmo cardíaco. Com isso, você vai ter a frequência cardíaca nisso aí. E o que acontece em relação a essa frequência cardíaca? Os nódulos, os nós, vão mandar exatamente o quê?
eventos que é de transmissão, ou seja, vão mandar energia. Estou falando de quem? Aquele do sino atrial e o átrio ventricular. São eles que vão dar exatamente que atividade para esse coração. Aí vem tua pergunta lá um pouquinho antes do pessoal chegar, Lucas, que você estava falando. Do ritmo que a gente tem, que às vezes você sente dor em função exatamente que atividade, por causa da atividade física. É porque o coração precisa atingir o quê? Um equilíbrio exatamente aqui nesse batimento, nessa frequência, para que haja exatamente um funcionamento adequado. Então, com isso, esse ritmo cardíaco tem que sempre ser o quê? Regulado. Isso vai depender exatamente do quê? Entre aqui você está fazendo uma atividade física ou está em repouso, como, por exemplo, vocês estão agora, escutando. Então, há uma diferença do ritmo cardíaco entre o repouso e o exercício. Ah, mas isso é óbvio, né? Claro. Mas só que você tem que pensar o seguinte: por que você tem que falar isso? Que isso dá uma ênfase exatamente que o coração nunca para de trabalhar, apenas trabalha o quê? Em ritmos diferentes. Isso é bem diferente. Ele não para. Ele vai ter um ritmo diferente, obviamente, de atividade em virtude disso aí. Isso você vai ter centros de controle, tá? Isso aí é que exatamente entra a história do que eu estava falando antes para vocês. O famoso centro cardiovascular, que inclusive na nossa revisão, até comentei sobre ele. Exatamente na história da ponte, bulbo, você tem exatamente isso aí, olha o centro aí. É onde você tem exatamente uma ligação também com quem? Com o sistema límbico e o córtex. O coração vai receber impulsos dali que estão vindo do sistema nervoso. Então você tem uma ligação com o sistema nervoso autônomo. Por isso que ele é tão importante. Então você vai ter aspectos de controle entre o simpático e o parasimpático. É a ideia de repente, eu lançar adrenalina, você tomar um susto, por exemplo, agora, e seu coração bater mais rápido. Porque você tem o quê? Uma descarga exatamente o quê? De neurotransmissor. E também, ao mesmo tempo, você vai ter o quê? Uma contraposição. Ou seja, uma descarga de inibição dessa estrutura. Isso faz com que você tenha certamente que eventos de aceleração, tá bom? Ou então de inibição. Por isso que é tão importante a questão do quê? Dos eventos ligados ao quê? Aos nervos. Repara uma coisa até que eu vou até te chamar a atenção, porque a gente fez uma questão disso, estava na prova. Repara na parte azul ali, isso que você está vendo aí, a setinha chegando, exatamente onde é o ponte e o bulbo. É isso que a gente estava. Inclusive, tinha uma questão na prova que falava disso. E repara quem está ali no meio, ó, dos receptores sensoriais, está no quadro à sua direita. Olha quem está ali logo de primeira. Próprios receptores, monitora os movimentos. Isso exatamente era aquele controle involuntário que eu falei para vocês. Mostrando exatamente que o cérebro controla esse ritmo cardiovascular. Ou seja, é tão importante, e eu nem preciso dizer o quanto, que você tem exatamente o quê? Uma regulação disso. Tanto que, não só através dos chamados próprios, como quimioreceptores, você ainda tem um regulador de pressão arterial, que é o tal do baroreceptores. O baros, esse prefixo baros, do lado direito, na parte azul, em cima. O tal do baros vem o quê? Do termo grego de pressão. Então, com isso, ele monitora a pressão arterial. E embaixo, exatamente, quando você tem o quê? A questão dos movimentos mais acelerados, que é o sistema simpático, você tem exatamente o quê? Uma frequência aumentada. Essa frequência aumentada pode ser controlada exatamente pelo quê? Os nódulos, entre exatamente as outras coisas. Ou seja, há uma integração entre o cérebro e o coração. Você depende um do outro em virtude disso aí. Então, isso acaba sendo muito importante nesse aspecto de controle. Por isso que o bulbo e o coração têm uma íntima relação em virtude disso aí. Tá bom? Outra coisa que também vai te ajudar muito a controlar esse sistema é o que a gente chama da própria glândula suprarrenal, adrenal. E por quê? Ali, meninos, você vai ter a produção de epinefrina ou norepinefrina. E por que epinefrina? Eu não estou lembrando que é epinefrina. Lembra assim, epinefrina é igual a adrenalina. Tá? Adrenalina e epinefrina são eventos, tá? Ou norepinefrina e noradrenalina, são eventos que fazem o quê? Controlam a frequência cardíaca. É a ideia do susto. Você tem ele como neurotransmissor, tá bom? Liberado entre neurônios, mas também tem ele como o quê? Hormônio de estimulação. Por isso que a suprarrenal, aquela glândula que se encontra onde?
em cima dos rins, libera o quê? Produtos na corrente sanguínea que podem vir o quê? Estimular o próprio bombeamento cardíaco. Por isso que estresse, exercício, atividade, você sofrer um choque emocional, altera. Ou seja, você está vendo que você tem várias formas de controlar o coração. Aqueles eventos internos do coração, via nódulo sinatrial e atrioventricular, através de eventos ligados ao sistema nervoso central e autônomo, e mais ainda, através do que? De hormônios. Isso tudo aí, só para te mostrar onde o que você está falando, né? Quem não viu, digestivo. Repara que renal, digestivo e hormonal. Outra morfologia. Repara que a glândula adrenal, tá ali em cima. Essa glândula adrenal em cima dos rins faz exatamente a produção do quê? Dos hormônios dos quais eu estou dizendo. E repara que lá aonde? Cadê ela? Lá na medula, na parte de baixo. Repara lá na medula, no final do desenho. Ali você tem a produção de adrenalina, que é muito importante. Os outros em cima também controlam? Controlam. Tá? Tanto que a aldosterona, aquela parte lá em cima, quando você fala de sistema renal, um dos importantes reguladores de pressão arterial está ligado à aldosterona. A aldosterona, para quem não lembra, quem não viu, ou não sei, o que acontece lá? Ela controla exatamente a captação de íons, aonde? No sistema renal, para o quê? Para a corrente sanguínea. É ela que faz o reaproveitamento de sódio e potássio. Então, por isso, você tem uma grande ligação entre os rins, a glândula suprarrenal, com a pressão arterial. Ah, eu achei que só era apenas o coração que controlava essa pressão. Esqueçam isso. Quem controla muito, de uma forma muito importante, é a glândula suprarrenal, e ela vai estabelecer exatamente essa ligação com isso aí. E o restante, meninos, vamos ficar aqui, que já tem bastante assunto para vocês lerem. Eu vou começar a aula mais ou menos essa parte aqui, e aí a gente vai em emenda com circulação, que aí eu repasso novamente todos os itens que eu falei anteriormente e dou uma repassadinha rápida nessa parte da regulação, tá? Mas deem uma olhada lá nos slides que eu devo estar postando daqui a pouco eles lá. Alguma coisa mais que vocês queiram me perguntar, garotos? Não, professor. Nada? Mariana? Não. Tudo certo? Tudo bem. Pronto. Então, beleza. Então, garotos, o seguinte, o que eu falei no início da aula, acho que não estava todo mundo aí. Lembre-se que agora eu vou começar a botar o quê? Google Forms, AVA, para ser esses sistemas de avaliação. Vão ter prazos de abertura e prazos de fechamento. Cumpram-os. Porque se vocês não fizerem aqueles prazos, eu não vou botar uma nova atividade para quem não fez. Não fez, tá não feito. Já foi. Vai para a próxima atividade. Tá bom? Por esse motivo que eu vou deixar agora todo o sistema automático. Então, com isso, eu devo estar dentro em breve já botando alguma atividade. Não sei, ou no início da semana, final de semana. Mas fiquem de olho no AVA que vocês vão ver isso aí. E outra coisa, até porque, senhores, deixa eu falar uma coisa para vocês. A partir de hoje, temos mais 1, 2, 3, 4 aulas. Ou seja, vai passar num estalo esse semestre. Combinados? Então, abraços a todos e a gente se fala semana que vem. Essa aula vai ser incluída em qual sessão, professor? Perdão, Nair, não te escutei. A sessão 3.4. Essa aí é 3 ponto alguma coisa, tá nessa faixa, entre 3 e 4, tá? Eu devo estar postando isso na 4 já, porque eu botei a prova um pouco antes. Aí ficou meio apertadinho lá. Mas vai estar na... Ou melhor, já tá até semi-postado, que só falta o vídeo. Eu preparei ela ontem. Tá 4.1. Vai ficar na 4.1 no AVA. Mas no bem lembrado. Obrigado, Naira. Você me lembrou uma coisa muito boa. Senhores, tratem de acessar os exercícios e entrar lá no sistema. Eu estou de olho nisso lá. Isso também vai pontuar. Então, eu quero que vocês entrem no AVA, façam os exercícios, façam tudo. Porque eu preciso de vocês acessando isso. Os EDs, tudo que tiver que fazer. Não percam o ritmo, não. Eu preciso que vocês acessem o sistema, tá bom? Então, vão dar uma olhada, aproveita e estuda, e tá mais ou menos essa faixa. Na postagem no portal, vai estar 4.1, Naira, tá? Que vai já estar, inclusive, já semi-pronto lá. Só falta eu pegar o vídeo assim que ele carregar e jogar ele lá. O texto já está até pronto.
E depois eu vou estar colocando os exercícios ao longo das pós-aula, alguma coisa, alguma pós-aula a partir da 3. Da 3. Não, 3 não. Da 4.1 em diante. Pós-aula eu devo estar colocando os exercícios, as atividades. Tá bom assim? Ok, professor. Combinados. Então, meninos, abraço para vocês. Excelente semana, bom final de semana. Fiquem com Deus. Para você também, tchau. Obrigado. Tchau.